Bora lá, galerinha. Vamos pro evento. Falta um tempinho ainda, mas eu vou ficar farmando aqui, aproveitar, né? Enquanto não começa o evento. Só configurar aqui a live. O PC tá daquele jeito, né? Ó o Master. Caralho, PC, vai logo, mano. Travação da porra. Bom feriado pra você, André. Valeu. Sabe que eu estou perdido num tempo, velho. Nem sabia que era hoje feriado. Corpus Christi. Esse não é um feriado que eu decorei ainda. Mas pra mim tá sendo um dia normal, porque pra mim não tem feriado e outra, a Marcela também tá trabalhando, então pra mim tá sendo um dia normal pra mim. Nem parece feriado. Cadê a capinha que eu separei aqui? Não sei onde que eu coloco as lives. Eventos. Vou criar uma playlist eventos aqui. Depois eu arrumo. Nova playlist. Eventos. Acho que aí em São Paulo não tem. Não, acho que tem um feriado. Porque não era para a Marcela estar trabalhando. Mas eles, sei lá, resolveram trabalhar lá, pagar a hora de banco de horas lá.
E tipo, a cidade tá como se fosse um dia normal também, né? Tipo, não que aqui seja cidade grande aqui, mas tipo, normalmente quando é um feriado, assim, feriado, meu, tipo, velho, fica deserto, velho, você não escuta nada, tá todo o povo dormindo, sei lá, fazendo um churrasco, sei lá. E aqui tá normal, velho. Deixa eu abrir aqui o evento. Deixa ele no jeito aqui, que aí eu vou acompanhando. Toma. Tem que procurar. Aqui, tem do ar. Ele é da fonte. Falta, pô, não falta muito tempo não, velho. Falta 15 minutos. Pelo menos o bagulho tá marcado aqui, né? Deixa eu colocar os outros dois itens na minha lista de promoção. Itens. Ah, tinha um bagulho do Tomb Raider lá, né? Eu tirei as LC do Tomb Raider ou não tá aparecendo aqui não? Eu não vi. Não, tá aqui, ó. Mas é a Season Pass, né? É a versão que vem tudo lá, né? Deixa eu ver. Essa daqui, ó. O que vem aqui? Passe de temporada Rise. Ah, vem todos aqui. Ah, mas não vale a pena gastar esse dinheiro aqui. Quanto é que tá em reais? Pera aí, deixa eu ligar o outro controle aqui. Select your hero. What the hell? Eu acho que eu bati no fio e bagulho zoou. Mas que caralho. Deixa eu ver, voltou? Não, voltou. Pera aí, gente, pera aí. Deixa eu arrumar aqui só. Ai, bati no cabo ali. Deixa eu ver aqui, cadê? Placa de captura. Tem que desabilitar. Habilitar de novo. Você volta agora. Deixa eu ver o que você falou aí. Os 3 Tomb Raider separados não tá mais na promoção. Vixe. Promo bug. Não, o Rider já tem tudo já. Eu só preciso do último lá do Shadow, né? E aí, veja. Deixa eu colocar aqui na tela do bagulho aqui, que aí eu fico de olho aqui enquanto eu vou lendo no chat aqui. Ups. Espero que tenha algo sobre The Witcher. Mas será? Não vi ninguém falando nada não, nem a empresa comentando. Espera que o Rafael não tá indo pra baixo. Quem que é o Rafael agora?
Aí não vi a empresa falando nada sobre o The Witch ali, então tipo, eu não sei se realmente vai aparecer. Acho que se for aparecer, vai aparecer no final do ano. Maneiro, pô. Precisa colocar conquista para uma plantinha. Vai cagar, velho. Ah, mano, aí não dá não, né, velho. Você fala isso que você usa o mapinha, né? Vai lá fazer sem mapinha lá. Que bosta, velho. Grande update. Bosta. Grande conteúdo. Eu já falei, velho, essa empresa Minecraft ela tem que parar. Para com esse Minecraft aí, velho. Guarda essas coisas pro 2, mano. Para com essa porra aí desse jogo, velho. Ainda bem, tá louco. Eu quero que para de lançar conquista essa bosta aí. Não aguento mais ficar voltando pra fazer essas conteúdos bosta aí. Assim como o Sea of X, assim como qualquer outro jogo aí que fica voltando aí. O único que eu gostei de voltar ali pra fazer alguma coisinha que realmente assim tinha uma coisinha de nada ali foi o Graveyard Keeper e o Grounded também ali que beleza, são 2 chefõezinhos novos ali. O 2 é o Dungeon, não tem nada a ver. É o Legend é o 3 então. Então, mesma coisa do Dungeon, é outra bosta também. O jogo base é legal. Teve umas DLC que foi legalzinha. Mas meu Deus do céu, depois começou com a putaria de lançar bosta ali, que puta que pariu, forçando a barra daquela torre ali. Ela não fez fazer, então pode fechar o estúdio ali, porque... Que porra de estúdio é esse? Ah, mas a Microsoft já comprou a empresa da Mojang desde o 360, velho. Não é de agora, não. É aquele negócio de deixar muitos caras livres ali, sei lá. Eu acho que tem que ter um rumo ali, velho. Assim, quanto tempo não demorou pra esses caras começar a lançar outra coisa no seu Minecraft normal? Que saía ali o Dungeon, o Legend. Pô, comprou essa empresa aí desde a porra do 360, velho. Tipo, ficou a geração do Oni praticamente quase inteira. No final do 360, só com esse Minecraft. Só relançando o mesmo jogo. Porque, sei lá, velho, eu não sei quem que não comprou Minecraft ainda no mundo, velho. Quem que não comprou Minecraft? Aí os caras ficam colocando tudo o conteúdo ali, bostinho ali, coisinha, que poderia guardar isso aí pro 2, velho. Põe no 2. Não, ridículo essas atualizações aí. Ah, isso.
É, muita zona de conforto, exatamente. Essa. Fica ali, não quer arriscar em nada. Agora que eles estão fazendo os outros joguinhos, mas carrega o mesmo nome, né? Tenta fazer aquele bagulho lá, lançar, sei lá, Resident de tiro, primeira pessoa, sabe? Pô, não precisa ser tudo Minecraft. Tá certo que tá no mundo ambientado ali, né? Mas tenta fazer outro jogo aí também, né, meu filho? Eu vi um cara no TEA que tá com 20 mil horas de Minecraft, porra. É maluco, né? Eu espero que não venha mais nada pro Dungeon. Nem precisa ir esse Minecraft aí, velho. Nossa, já deu, velho. Oh. Porra. Morri. Outro dia eu vi a notícia lá do tamanho do estúdio Minecraft. Mano, os caras têm funcionário pra cacete, velho. Eu até comentei lá no Twitter. Tem quase 1000 funcionários pra ficar fazendo skin e coisinha bosta, velho. Fala, para, velho. Pega metade desses caras que trabalham lá, põe na coalixo lá e... vai fazer uns Gears lá, outros jogos ali, sei lá. Na Obsidian ali. Vai querer o boost do sexta-feira 13? Eu tava querendo fazer, mas não sei não se vai dar tempo. Deixa eu dar mais uma jogada aqui só. É. Tempo dá, com certeza, mas tipo, o meu tempo, né? Eu não tenho só esse jogo pra fazer boost.
É isso que eu não entendi. É, o servidor vai fechar dia 20 de 2024. O que é esse ano aí? Ele vai ficar na loja até esse ano, será isso? Ele vai ficar na loja até o final desse ano, mas ele vai fechar só no ano que vem? É isso? Porque eu fiquei confuso ali, eu li meio correndo ali o bagulho, que eu tava cuidando do Matheus e não entendi direito. Vai encontrar... Ah, não é que fica preguiçoso não, velho. É aquele negócio, ó. Você pensa pelo seguinte. Você vira um estúdio first party da Microsoft, que ela tem grana, vamos dizer assim. O cara não precisa se provar, vamos dizer assim. O cara não precisa se esforçar a se provar. Ele não tem a pressão ali de, vamos dizer, você tem que fazer o jogo pra vender, algo assim. Porque o dele tá garantido, você pensa pelos lados, tipo assim, se o jogo vender ou não, ele vai receber o salário dele ali. Então o estúdio ele fica nessa de jogar no safe, ele não fazer nada, exatamente. Se a Microsoft não dá uma pressão em cima ali, ou sei lá, exigir um certo controle, uma qualidade, ou sei lá, entregar alguns projetos, fica nisso pra sempre. Porque, pensa, qualquer pessoa vai agir desse jeito. Se você trabalhar num local, o seu salário está garantido, você vai fazer seu serviço bem feito? Você vai fazer com certeza meia boca, você não vai ter nenhuma pressão ali. É exatamente por isso que eu vou voltar nesse jogo, porque vai fechar Seja. Tem que arranjar gente pra fazer esse jogo aí. Eu até quero encarar, mas eu não quero fazer uma loucura não, velho. Porque eu tenho que fazer um monte de outros jogos que, tá aí, que eu já tô combinando aí. E também quero startar uns outros aí que eu quero começar a fazer ali, que não é exatamente boost, mas envolve co-op também, né? Então eu não quero, vamos dizer, colocar isso aí como prioridade não. Se eu fazer ou não fazer, foda-se. É claro que eu não vou startar pra largar lá, né? Se eu startar, é claro que eu vou fazer, mas eu digo pra dar o pontapé inicial, né? O personagem verde só tá andando e tá ajudando. Eu acho que o personagem azul também, mano. Cadê o evento? Vai começar já. Deixa eu sair daqui, vai. Shredders. Tô de olho aqui, não começou ainda? Só começou a telinha lá do bagulho ali. Mas não começou o evento ainda.
Garanta o seu Volkswagen com as melhores ofertas do ano. Bem, pronto. Vou tirar esse chat daí. Cristóvão aí, beleza? Boa tarde. O que aconteceu? What has happened? Travou? Ah, é os controles. Ô, caralho, peraí. Deixa eu tirar os controles. Esse tá... Agora é só esperar. Esqueci de tirar os controles ali. Eu sei que vai ter coisa pro Game Pass aí, hein? Só estou torcendo pra um jogo anunciar pro Game Pass. Que eu acho que nem sei se vai aparecer aí. Space Marine 2. Pra vir pro Game Pass. Vai ser bonito, hein, Sevinho? Será que ele vai ficar nesse bagulhozinho aí até... Porque o evento em si é às 16. Mas talvez tenha aquele pré-show, né? Sei lá. Viu a treta da Blaze, André? Tá no YouTube falando que a Blaze tá engadando não sei o que. Não, nem vi. Eu só ouvi o pessoal comentando, mas nem sei da treta, sei de nada. Que vem mais jogo, a gente não tem nada pra jogar. Tá louco, o Xbox tá sem jogo. Chegou o patrocínio de convidar pra Blaze, não aceite. Não vai me chamar não. Se vier The Witcher, aí já vai ser o show. Não vai vir The Witcher nesse evento aí. Ah, eu também. Eu acho que eu preciso de mais que isso aí, hein? Se ficar mais de 5 anos, ainda eu acho que eu não consigo jogar tudo que eu tenho aqui. Ah, é? Ué, sei lá, né, velho? Assim, é claro que se a empresa estiver fazendo alguma coisa criminalmente, o cara, vamos dizer assim, pode estar envolvido, mas eu não vou falar todos os caras ali que, vamos dizer, aceitou o bagulho. Vamos dizer, pagaram pro cara fazer uma propaganda, né, velho? Eu acho que, sei lá, o pessoal meio que faz muita tempestade no copo d'água.
Aí junta essa galerinha geração de agora que é tudo. Ai, nossa senhora! Ele pisou na formiga! Aí é foda. Quando aparece seu pulo. Mas é que tá, vamos dizer. Se apareceu, tem um vídeo que você vai assistir meu, se aparecer essa propaganda desse bagulho aí e você pular, no fim você tá me prejudicando. Vamos dizer assim, a propaganda. Porque eu não tenho nada a ver com a empresa e o pouco que eu poderia estar ganhando, porque ela pagou pro YouTube, eu não vou estar ganhando. Que horas começa o evento? Eu acho que é às 4 horas, 16 horas. Mas normalmente tem aquele pré-show antes de iniciar, né? Agora eu não sei se vai ter aqui não. Eu só vim pra cá, saí do Tartaruga, porque começou a rodar esse bagulhozinho aí. Agora vamos ver, né? Espero que não fique muito tempo aqui. Não, assim, então. É isso que eu tô falando. Tipo assim. Vamos dizer, questão de propaganda no YouTube ali. Eu não tenho controle disso. Que passa do meu canal. Agora o que eu tenho controle, se o cara chegar aqui pra mim e falar assim, ó, faz propaganda, sei lá, da manteiga que fabrica aqui no laticínio aqui em frente da minha casa, aqui, ó. Aí, vamos dizer assim, eu estou fazendo a propaganda direta fora do YouTube. Aí é outra coisa. Aí vamos dizer, sei lá, a manteiga encontrou uma barata dentro da manteiga lá. Eu vou ser o responsável por isso? Não, não tem nada a ver. Eu só fiz propaganda. Agora se o bagulho é de qualidade ou não, ou tem alguma maracutaia, vamos dizer, o cliente ali, as pessoas têm que dizer, né, velho? Eu só fiz o que, vamos dizer, pagaram, né? O merchan do bagulho. É o Márcio aí. O Márcio, ele vem com as tretinhas de coisa aí. Eu não sei nada desse bagulho aí, mas como eu falei, né? Tô nem aí. Comprou o Tartaruga Ninja aí? Não comprei não. Tô fazendo porque dizem que vai sair do Game Pass, né? Exatamente, a culpa é da empresa, então. É porque muita gente usa tipo assim, vamos dizer assim, tem cara, vamos dar um exemplo, tá? Tem cara que não gosta do Big Boss aqui, que é difícil, todo mundo gosta do Big Boss. O cara que não gosta de certa pessoa, ele vê ele, ele fez a propaganda do tal coisa ali, e aquele bagulho é uma fraude, sei lá. Pode ser que às vezes o cara saiba do bagulho aí, não sei, né? Não tô isentando totalmente a pessoa. Mas você pensa pelo lado seguinte. As pessoas que não gostam de você, ela vai ver qualquer probleminha, qualquer coisinha ali e vai te atacar, vai querer fazer a sua caveira ali. Mesmo você não tendo mínima culpa. Vai sair a DLC, eu vi no Twitter lá, que mostrando lá. Tomara que não venha conquista. Pra porra de um personagem ali. Pois é, mas é mesmo. Então, assim, pra quem é criador de conteúdo, o YouTube não paga tão bem assim. Apesar de ele ser, pelo menos pra mim, o melhor local que eu consigo tirar uma graninha, que a Twitch tá horrível, ele não paga tão bem assim. Então a gente tem que realmente arranjar grana em outras coisas. Então, tipo assim, no meu caso eu vendo jogo lá no Mercado Livre, faço essas coisas, entendeu? Então aparece uma oportunidade dessa, você fazer propaganda uma coisa, às vezes você tem que agarrar, velho, tem jeito. Você tem que fazer, porque o YouTube não paga bem, não paga tão bem. Se depender só dele, você tá fudido, a não ser que você tenha muita visualização, essas coisas. E se a galera também não ajudar, né? Se não tiver ali questão de membro, superchat, essas coisas, o cara não consegue se sustentar ali na rede. Ali. É complicado. Então, tipo, o cara, ele vai ter que arranjar a grana de outro jeito, né, velho? Vamos dizer assim. Às vezes o cara faz uma propaganda, vamos dizer, na inocência pra alguma coisa que, sei lá, vamos dizer, é fraudulento, alguma coisa assim. Mas vamos dizer, às vezes o cara não sabe, né, velho? Não tem como o cara ser toda a verdade ali. Eu acho que, tipo assim, o cara merece um puxão de orelha se acontecer algo assim. Eu fiz a propaganda de uma empresa que ela fez falcatrua aí. Beleza, ele merece um puxão de orelha? Merece. Mas
não deve cair toda a culpa em cima do cara, né, velho? Então, o problema é isso. Às vezes você não sabe se o cara sabia do problema ou não. Porque às vezes você fica limitado. Porque que nem, vamos dizer assim, se uma empresa chega pra você, ela vai trocar ideia, ela não vai falar os podres pra você. Se você não for atrás dele pesquisar, você não vai saber se tem algum problema. Vários que eu seguia na época mudaram o conteúdo pra infantil, mas hoje em dia o YouTube ele tá boicotando muita coisa infantil, não tá tendo mais retorno assim não. Pelo contrário, quem faz conteúdo infantil tá meio ferrado agora. O YouTube ele tirou bastante ali a monetização do pessoal que faz conteúdo infantil, porque se você for parar pra pensar, conteúdo infantil dá visualização pra caralho. Então o YouTube ele antigamente ele contabilizava a questão de monetização na questão de visualização. Só que criança ela não compra o produto ali que passa na propaganda, não é assim. Às vezes o cara faz uma propaganda no canal mediano que tem ali muito menos visualização, metade daquilo ali que é vamos dizer que é um público infantil, só que são públicos mais adultos e o cara se interessa pelo bagulho e compra. Então o YouTube ele percebeu isso aí. Porque antigamente era isso aí, quem fazia canal infantil ali, o cara ganhava um monte, porque criança ele ficava assistindo aquele mesmo vídeo lá em loop o dia inteiro, né, velho? Eu tiro de exemplo meu filho, mano. O tanto que ele já assistiu de musiquinha, coisinha infantil ali, velho, eu acho que eu já tinha umas 10 mil visualizações pra cada vídeo ali. Eu via do Twitter não, Twitch, né? O bagulho, o pessoal reclamando da Twitch lá. Que ela vai colocar. Ah lá, vai começar em 15 minutos. Ah, então vai começar no horário, mais 16. Bom. Eu vi o pessoal lá falando que ela vai colocar outro negócio lá que pode prejudicar um pouco mais ainda a gente, né, velho? A Twitch realmente tá ficando complicado ali, velho. Porque quando eu comecei a fazer e eu virei afiliado ali, que eu comecei a pegar uma graninha, eu tava pegando, vamos dizer ali, uma graninha boa ali, tipo mês sim, mês não, ali, eu tava pegando ali um trocadinho pra pagar uma conta ali, me ajudar. Aí depois que eles mudaram, teve aquela grande mudança lá, velho, ferrou com tudo. Eu praticamente, sei lá, cada 3, 4 meses eu pego uma graninha ali. E agora vai de novo dar uma coisada, velho. Pra mim, que eu sou pequeno ali, se eu tirar pagamento acho que umas 3 vezes no ano vai ser muito. Então tipo, Twitch não tá muito valendo a pena, pelo menos pra mim, né? Que não tem um grande alcance ali, né? Aí eu fico meio pensando. Às vezes tem esses outros canais, esses outros plataformas de streaming que às vezes eu posso ter alguma chance lá de talvez arrancar um pouquinho mais de grana ali pra me ajudar. E eu deixar lá meio quieto. O negócio era ter. A Microsoft ter investido no Mixer lá, né, velho? Que pena, né, que fechou, né? Eu fico pensando se ela tivesse realmente investido e colocado gente direito ali pra gerenciar o bagulho e fazer uma incrementação ali com a Ultimate ali pra o pessoal assinar os canais ali, as coiseiras tudo ali, ajudar. Ia ser muito bom, né, cara? Mas infelizmente a Microsoft não tem muita paciência e já cortou o bagulho. Que seria bom a concorrência de peso ali com a Twitch ali. Nesse lado de streamer ali.
Algumas pessoas compravam boa. Falcatrua sempre vai ter, velho. É a hora que vê isso aí, punir o cara, dá ban e, sei lá, entra na justiça, né, velho? Falcatrua tem tudo quanto é lugar. Você acha que na Twitch não tem bot? Você acha que no YouTube não tem bot? Claro que tem. Isso aí não tem jeito. Não, acho que não foi por isso que cancelou, não. Eu acho que foi mais. Começou a ter escândalo ali do pessoal que tava. Os cabeças ali da empresa ali. E aí o bagulho não tava indo bem mesmo também. Eles estavam pegando muita. Eles estavam gastando muito dinheiro ali à toa, ali, contratando ou chamando uns caras grandes ali, pagando muita grana e o bagulho não tava muito rendendo, tendo resultado. Aí eu acho que foi aí que a Microsoft meio que passou a régua nele ali. Porque se fosse a questão desse desfalcatrua, eu teria fechado há muito mais tempo. Porque isso aí ficou um tempão ali, que esse negócio aí, pessoal se acusando, tendo coiseiras lá e não aconteceu nada. Eu usava o Mix no celular na época, mas também travou mais que a Twitch. Então, eles tinham que resolver todos esses casos aí, né? Deixar o aplicativo bonitinho. Eu sei lá. Eu acho que foi muito cedo eles fechou ali. Eu vi muita gente passando pra Trovo no começo aí. Aí eu vi muita gente saindo também por agora e parece que ela tá tentando chamar o pessoal de novo lá, mas o pessoal fala que ela deu uma boicotada lá nos BR lá, porque começou a ter umas falcatruas lá também e ela meio que, vamos dizer assim, generalizou e ferrou todo mundo, né? O Steamcraft eu lembro que eu fiz live nele. A de live eu cheguei a fazer live ali também. Mas o duro é que essas outras plataformas é difícil os caras crescerem, vamos dizer assim. Não o criador, tô dizendo a plataforma em si, né? Ela tem um alcance grande ali, porque ela tem que ter uma grana boa ali pra bater de frente ali com a Twitch e esses outros lugares aí. Pra chamar realmente o povo pra ir lá assistir e tudo ali. É, a Streamcraft faliu lá, acho que ela perdeu um dos grandes, acho que os dois grandes patrocinadores do bagulho lá. Aí o site não tinha mais bagulho lá, ninguém investindo lá, eles faliu. Fechou. Americana, mas até agora não faliu, né? Eu acho que não vai falir não. Acho que já, se fosse para fechar as portas já tinha fechado já. Eu acho que eles, sei lá, vão conseguir fazer alguma gambiarra aí. Galerinha que tá chegando aí, ou que tá na live aí, que esqueceu de dar o like aí, ajuda nós aí. Eu falando nisso faz tempo que eu nem olho aqui nos likes pra ver se essa galerinha tá dando like aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que tá? Ih, ó, tem pouco like aí, ó. Tem mais gente assistindo que like. Ajuda no like aí que ajuda no compartilhamento da live, né? A pessoa dá bastante like aí, ajuda. Estamos quase. Falta 8 minutos aí pra começar. Sua presença já conta? Não. Sua presença não conta nada não. Eu tô usando isso aí também. Tava usando da Americanos ali, mas não tem mais, né? Pelo menos voltou isso aí, né? Tomara que continue por um bom tempo. Desumilde.
Pão duro, então. Vou falar de você. Pão duro de like. Se eu estou dizendo isso, é o pão duro. Lógico que conta, mas dar o like também conta, né? Pão duro de like aí, pô. Já deu like, deu nada. Não. Sabe que às vezes eu vou assistir alguma coisa e esqueço também. É complicado. É que antigamente eu tinha mania de fazer assim, ó. Eu levava ao pé da letra, né? Eu deixava o like pro final. Então se eu gostava do vídeo eu dava o like, senão eu nem dava nada. A não ser que eu só dava dislike quando realmente era muita desinformação. Mas antigamente eu tinha esse costume, eu dava o like no vídeo que eu assistia ali só quando tava no final. Aí eu falava, gostei do vídeo, o cara fez um negócio, like. Aí quando eu não achava que o cara só fez o clickbait, não dava nada. Aí quando o cara fazia muito ali desinformação, aí era dislike. Aí hoje em dia eu tento não fazer muito isso, porque às vezes você esquece, você tá chegando no final ali, sei lá, acontece outra coisa ali, você acaba esquecendo e você sai do vídeo, sei lá. Deixa eu like. Clickbait é foda, mano. Nossa. Tem muito canal que às vezes eu assisti 2 vídeos do cara ali. Era muito clickbait, eu já até marquei. Nem dei lá nada e tipo, só marquei lá. Não tem mais interesse, não quer que me mostre mais isso. Não dá, tem uns caras que é muito exagerado, os caras faz mó alarde ali, não sei o que lá, e não tem nada da porra do bagulho ali, não é nada, velho. Aí não dá não, é muito sensacionalismo e clickbait ali no bagulho. Ele engravidou, que porra que você tá assistindo aí, mano? Olha o exemplo que ele vai dar. Esses joints, sei não. Primeiro era o bagulhozinho lá de ficar sussurrando, agora esse bagulho aí. Eita porra, hein? Bom, 3 minutos, 4 minutos, né? Outra coisa que também, tipo, que tá tendo muito clickbait, cara, é negocinho de flame, cara. Nossa senhora, mano do céu. Tá um nojo o canal de flame agora, velho. Não que, tipo, na época que, tipo, tinha 1000 graus, as coisas no YouTube, era 100% bonitinho. Era melhor, com certeza era muito melhor, mas hoje em dia tá bem nojo, velho. É muito clickbait ali. É muito cara falando abobrinha demais, ali o cara se contradizendo. Não dá, velho. É uma coisa que realmente eu estou enjoando e eu nem vejo mais. É coisinha de flame aí, velho. O único lugar que eu, tipo, ali ainda vejo um pouquinho, mas porque tá passando ali na minha tela ali, às vezes eu até dou uma, vamos dizer, argumentada ali, é Twitter. De vez em quando eu vejo os caras falando uma abobrinha lá, eu tento dar uma argumentada ali e tudo. De vez em quando sai até umas tretinhas ali, mas YouTube vídeo não tem mais paciência não, velho. Não vai, velho. É muito sem noção ali, velho. Do lado do PlayStation, é difícil você ver um canal sensato que fala as coisas certinho ali, alguma coisa ali, e honesto. É difícil, pelo menos eu nunca vi direito.
Só vejo o cara que quer aproveitar ali, pilantrinha ali. E fala um monte de mentira e merda. Do lado do Xbox já teve alguns canais que faziam o bagulho da hora. Ele realmente mostrava algumas coisas, tanto ruim pro lado do Xbox como ruim do lado do PlayStation. E as coisas que o pessoal não fala muito. Mas hoje em dia, meu Deus do céu, é muito clickbait. É, não dá, velho. Eu não aguento mais essas coisas desses canais. Que tem agora no momento não dá, velho. Ah não, e nem esses canal grandes de game aí que o cara não sabe porra nenhuma. Não tem. Eu não sei como tem gente que aguenta assistir Flow, Gameplay RJ, velho. Não tem como, velho. O cara é um contador de lendas, cara. Não tem como. Não é nem pelo Resident 4. O cara faz isso faz anos já, velho. Eu desde os primeiros vídeos, quando eu vi o cara ali, e olha que eu nunca fui lá no canal do cara, mas eu já vi lá trechos dele ali falando alguma coisa. Fala, mano, o que esse cara tá falando um monte de bosta, mano? Isso nem é de agora. Tem cara que também não vai. Cara grande aí que fica falando de game. Sabe onde eu tô vendo mais a questão de qualidade pra essas coisas? Canal gringo, velho. Tem alguns canal gringo que ainda faz um flamezinho legal ali. Tem um monte de doente também. Mas faz umas coisinhas legal. E pra notícia tá muito melhor ali. Notícia ali, informação. O canal gringo tá muito melhor, cara. Muito melhor. Eu ando vendo bastante canal gringo pra questão de notícias, coisas. Podcast, às vezes quando eu escuto alguns também de gringo ali, que é muito bom. Os caras também ali ficam inventando mil e uma ali, vazamento, as coisas ali, mas assim, tem alguma relevância algumas coisas ali. Contando lenda é foda. Ah, mas são, né, Sonício? Não parece, são, né, mano? Não, Zangado já assisti muito no começo ali, mas agora nem. Não dá, velho. Depois que comecei a ver ele cometendo erros bizonhos ali, não dá não. Isso tudo porque o cara começou na doidura de querer entregar ali review primeiro ali pra ganhar view ali, as coisas. É uma maldita ganância por view, né? Bom, vamos lá então. Vamos ver o que tem aí pra nós. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest. We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Boa. Deixa eu ver se tem legenda em português que vai ajudar vocês aí. Às vezes tem. A cross-industry Eu acho showcase. que não tem, Meaning, não. no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. Não, The não tem. landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing Acho que do Xbox vai ter. there are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Ah, não quero ver Mortal. It delivers, don't worry. Alan Esse eu quero Wake ver. 2, the reveal of Fortnite's next Nossa. season. Olha lá, ninguém ficou contente com Fortnite Next Very Season. special grand finale that you're not gonna want to miss. Vixe. Grande finale vai ser o grande finale. Vamos ver. But let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more É porque acho que é o exciting. aplicativo. Here we go. É o aplicativo do... Oh, o Prince of Persia? É o aplicativo do YouTube aqui, não deve ter. Será que é o remake lá do Sand of Time?
hidden land. Não é não, é o cara diferente. Ixi, é o príncipe. O príncipe afrodescendente ali, já deu pra ver já. We weren't prepared for what was coming next. Nada, acho que é aquele Phoenix Rising lá, sei lá. Não é? Continuação? Tá diferente, não é Prince of Persia não. Immortal Phoenix, é parecendo isso aí. Com mistura com Prince of Persia. É, legal, rapaz, legal. Eu quero o remake mesmo do Sand of Time, pô. I will fulfill my destiny and save the kingdom. Lost Crown. 18 de janeiro. Ah, vai sair pro One também, que milagre. There's a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 30 years. anos, vixe. That's right. Mortal Kombat. It's time for Mortal Mortal Kombat. Kombat 1. Couldn't keep you waiting on this one. It has been 4 years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight. Olha, sinceramente, pelo vídeo aí, eu não tô sentindo uma mudança de gráfico tão grande assim não, velho. Pra mim tá a mesma coisa que o antigo. Esse jogo, se não sair no One aí, pode parar. There are other champions, I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Eu nem sei quem é esses personagens aí, velho. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Ó, o Jax eu conheci ali, ó. Liu Kang tá meio diferente, mas ok. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. O Raiden tá novinho aí, que porra é essa? Aquele ali é o Kenan.
If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? O Striker. Aqui, acho que é Johnny Cage, né? Ó, pra mim, não gosto de jogo de luta mesmo, não fede nem cheiro isso aí. (19 de setembro, é perto do meu aniversário. Não me dê esse jogo de presente, porque eu não quero. I mean, that was pretty good, right, guys? Now, I'm sure you have many questions about what we just saw. Não and tem. To tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Ah, Fest. não vai chamar o Ed Boon aí, não. A man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Congratulations. They love you. All right, well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this, because first of all, this is it's MK1, right? Went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into, like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, tell us, how does that work? You have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game you'll see a roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight, but they... A lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, you know. So you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see, that's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, you know, the best team-ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Yeah, exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So push that button with towards, and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination... Oh, I see. So you can bring them in a combo. Exactly, exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. Okay, so
time-based they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? Same thing with Scorpion. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Yeah. Exactly. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, kind of nod to the old games. Well, speaking of nodding the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage. Right? Ah, finalmente ele conseguiu. Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally It's a huge first full circle moment. The first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. We were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult... Então, uma coisa que eles fizeram certo, eles anunciaram o bagulho do jogo perto do lançamento, né, cara? Quem dera muito mais estúdios e empresas fizesse mais isso, né? Porque duro que anuncia o jogo, aí tá 3, 4, 5 anos pra lançar o bagulho, é foda, né, mano? Que nem tem aqueles jogos da Microsoft que anunciou em 2020, até hoje nem sabem o que é alguns jogos ali, velho. At MK1, as you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks so much. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear. Path of Exile 2? Updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes. Agora gostei, hein? Path of Exile 2. Data, please. Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Esse é o rival do Diablo. Tomara que seja gratuito, que venha primeiro. Porque eu jogo no lançamento se for gratuito. Vamos ver, né? Dependendo do preço também. Mamma mia, esse eu quero jogar, hein? Quê? 28 de julho, pensei que ia sair. Não tem data ainda. É 28 de junho ou julho? Eu não vi direito. Caralho, velho. Bom demais. Lá vem outro jogo de luta, velho. Mano, cu. É o Cyborg e Ryu. I am the Advanced Artificial Intelligence, Leviathan. Welcome to Bikitoa Island. Que isso? É Street Fighter não, velho. Será que é aquele jogo do robozinho lá com os personagens de Street Fighter?
Game pesa. I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check Ixi, this lá out. vem outra junção maluca aí. There's nothing more powerful than imagination. It can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Ah, acho que já sai esse jogo aí. É o corre do monstrinho. Ah, toma no cu essa porra aí. Ah. Bosta, bosta, bosta. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Olha, vai estar lá, velho. Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow. Yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come out? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite. Maybe he'll be in a Hideo Kojima game. But Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this... Cadê? O Código Espírito deve estar dando piruletas agora. Characters all coming together. Cadê? Tá online? And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, Okay. and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what what I noticed. Excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was Não, that acabou every movie you mortal. make, when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So Yep. that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something.
Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Parece povo da risada, velho. Esse é o jogo que a geração Caldespiro gosta. Vai, next. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations, but back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations, and later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Trailer da terceira temporada. Hello, Witcher fans. We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Neutrality. It won't get you a statue. But it'll certainly help in keeping you alive. I won't abandon Ciri. Neutrality has consequences too. You're right. Embrace. Well, that's deeply worrying. Everything that's happening, it's all connected. And she's at the center of it. If war is coming, there is no hiding her from it. You sure about this? Are you? Tá os nasgos isso aí, pô. History has a way of repeating itself. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. For the first time, I understand real fear. We're witches. Is that so? I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please, don't hurt me. And then, wow. Fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. Games, man, games. I don't want to see the trailers.
Ó, é aquele joguinho do Play 2 lá, será? Fire não é, mas da hora, gostei. Ah não, VR não. Nossa, que trailer fantástico. Bosta. Olha o entusiasmo da torcida. Esse é aquele Remnant, não é não? No turning back after this. You sure? Até agora que eu gostei mais foi o Path of Exile. Sem sombras de dúvidas. É o melhor que teve. Parece legalzinho isso aí, copzinho ali. Só não parece jogo de nova geração, não parece jogo de Oni ainda, cara. É Remnant 2. Acertei. Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Vamos ver. É o Sonic. Não. Não, eu não gosto de Sonic.
Esses bagulho girando pra lá e pra cá. Eu tô ficando velho, me dá tontura. Sei lá, Xbox One. How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Team Trailblaze back from duty. Depois você pegou o ranço do Hedgehog, aquela humana. Não, eu nem joguei aquilo lá, nem sei nada disso aí. É que eu não gosto, nunca gostei de Sonic mesmo. Need a hand? My pleasure. Let's see some sparks fly. Never mind, I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. Excess speed, too slow. Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Esse eu tô com interesse em jogar. Não, ainda não sai não. Acho que é em agosto, sei lá. Não é muito longe não. Agosto, setembro, alguma coisa assim. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. Sabe se sai? Vamos ver aí. Ah, 19 de setembro. Ah, esse eu aceito de aniversário. Ah lá, tá escrito lá. Vai sair pro ano. E Play 4.
That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out. Uma demo liberada. Beleza. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. Esse é um Unreal 5? Olha o Akira Toriyama aí. Passou um RPGzinho, parece legal. Sei lá o que é essa porra aí. É, parece legal a exploração. Lembra que isso aí vai sair no Game Pass. Vai sair. Sandland. Xbox. Só não vai sair pro One lá. Bandai Namco. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from iam8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Vamos ver. O gato vai vir para Xbox. Esse aí é aquele bagulhozinho lá que saiu no Game Pass também. Não tem ideia, não tem ideia, não tem ideia. Dia 29 de junho vai ter evento deles. Não vou fazer live sem nem fudendo. I wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Throne and Liberty. Ixi, Amazon Games é... Its shards scattered across the world. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. You must find them. Harness their power and put down this threat once and for all.
É, CG, bonita, tudo, mas cadê o gameplay? É o Stray. Esse deve estar vindo pro Xbox. Looks great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam Decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Hear the battle call, cities rise and empires fall, but it's a war worth fighting. We're taking up our É, batalhinha é o For Honor. Eu passo. Do assunto do evento, mas você já viu o Doom 2016, o Eterno? E o Eterno já, pô, louco. Eu já vi, jogar não joguei ainda não. Hey, this is not... Why can't I... Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light Tuesday Human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. What the fuck? Passo também esse. Crash Multiplayer, é.
Crash Batalha Online. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great? By the way, Crash Team Rumble is going to feature E playable. pensar que ainda tem que passar o bagulho do Fortnite que ele falou aí. Nossa. Eu acho que só vai ter mais um jogo bom, só que acho que é o último. To change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. Ah não, vai ter o Alan Wake, é verdade. He's come all the way from Finland. Please Sam welcome Lake. from Remedy, Sam Lake. Olha lá, tá vendo? Tio Phil não comprou estúdio aí, deu a IP de graça. As always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake at the Game, or Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have 2 playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through 2 different worlds, and yet it's all connected. And the player Atrasado, teve algum jogo jogão nesse evento? Ah, sei lá, teve alguns jogos bons sim, mas pra mim o que eu mais gostei foi o Path of Exile 2. Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So yes, we have Alan Wake. É o Phil aí, porra, mano. Ah, esse me quebra, hein, mano. Esse é o cachista. We have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. So how and they're somehow linked in some way, right? They are Tem nada a ver, mano. A series of Tá louco. Esses caras envergonham a gente. Turns into a nightmare when they discover a voz of a horror story. Maybe written na onde, mano? Missing writer. By initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously it's, you know, Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? How, because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga. Okay. And it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not eu acho que essa é a última opção, hein? Mas você já passou desse nível faz muito tempo. Você tá um pouco acima ainda. As is, Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive, and with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out, and you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on, and you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially, so we can't wait to see how these stories intertwine. Mostra gameplay aí, porra. Experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? Tá virando, não, já foi, já passou do nível pila já. Você tá fusão de todos os malucos que passou aqui já.
Carência. Tem os níveis lá. Carência Master, maluquice Master. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Comprou Mirage. Comprou Mirage? Ué, sei lá. Sounds like somebody's home. Ó, tem gore agora, rapaz. Pega a vida ali. Ó, tem uma arma ali. Ó, tá jogando Xbox. Ih, mano. Ah, tinha um B ali já aparecendo, eu nem vi. Tá jogando Chiboquinha. Não, ainda não. Mas eu estou pensando. Mas não tem preço pra comprar se for. Porque vai que o jogo entra no Game Pass. Vai que eu ganho da produtora, então tipo, não tem pressa pra comprar ele. Se eu for querer realmente jogar, eu compro no dia do lançamento. Comprar pré-venda assim é maluco isso. Jogo digital, não vai acabar o jogo digital. Time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2. Yeah! Isso vai ser bom. Co-op, né? A gente falou co-op. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. Então, mas e aí se eles anunciar que entra no Game Pass até lá? Já pensou? Que gostoso? Ah, mas aí até a sair DLC o jogo já tá com metade do valor do preço full, né, mano? É a mesma coisa Assassin's Creed. Você gastou R$350 aí.
O jogo vai entrar no lançamento na assinatura do bagulho da Ubisoft, que custa 50. Você alugava o bagulho da assinatura por um mês, você zerava o jogo e pronto. Desse jeito é a falência a empresa aí. Tá gastando dinheiro mal gasto. Olha aquele joguinho lá. Aquele que eu joguei lá da produtora Kingdom. Olha, a continuação, cara, da hora. Oh, isso é da hora. Mas é pra você jogar o jogo, mano. Você pagou R$350. Você pegava R$50 no dia do lançamento, alugava, assinava o Ubisoft Plus, você jogava um mês ali o jogo. Dá pra você zerar tranquilo e fazer o 100% do jogo. Quando sai DLC, essas coisas, o jogo já vai estar pela metade do preço. É isso que você não tá entendendo, velho. Foi que nem manada no bagulho aí, mas boa sorte. A empresa agradece os R$350. O protocolo aí, não é? Sei. Tá falando isso, é o ref dos molezinha. Vixe, ah não, velho. Ref dos molezinha. Ah não, eu gostei dessa, hein? Eu vou ter que espalhar essa. Ó, legal isso aí, parece um Let for monstro. Eu pensei que era Calixto Protocol, o carinha parecia igual lá. Ah, você é o John da carência. Unexpected collaboration. Sean Carver, Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of steel. Esse também é um RPGzinho legal. Second antagonist and is voiced by a familiar name. Cara, isso não, fã de você, né? Pô, não tem nada a ver com o Cuca Carça que você tá falando aí. Tem nada a ver uma coisa com a outra. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. Já. É só eu pegar um pouquinho mais pesado. E nem zoei ainda o cara. Se zoar o cara, o bicho vai ficar doido.
can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? He said it was under control. It isn't you I answer to, Cortez. Eu releva nada. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me, still for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 Tinha chorado. to PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Ah, não, de novo Spider-Man, velho. Thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. This okay. is, this is it. Here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2 villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there, I 2 promise. main ones, but we have some new art to show of, we obviously, Craven, we got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors into it. Craven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or, tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others, he's on the hunt. And others. Ó, a artwork tá linda, mas o gameplay real. Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. Olha lá, a artwork, ó. Mas o gameplay. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this Concept art, olha lá, bem no cantinho lá, bem pequenininho ali, ó. Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Wow. Okay. There's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay. Isso é uma DLC? Não sei o tamanho do game ainda, mas eu digo pela evolução, tipo ali, esse game ele realmente você percebe que ele foi segurado ali pela geração passada, pelo Play 4, né? Porque ele vai sair no Play 4, então tipo assim, o gráfico tá bosta, cara. Tá bosta, tipo, pra Play 5? Olha o gráfico isso aí, olha aí. Tá feio? Não tá feio, mas não tem nada, tipo, nossa, que grandioso. Olha, presta atenção no fundo ali, ó, como fica tão embaçado as coisas. A parte que você tá olhando ali que tá nítido pra você, tá de boa, mas você presta atenção no fundo como fica tudo borrão. Tudo isso é limitação por causa do Play 4, cara, que vai ser o jogo Play 4. O jogo não é full next gen ali. Is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event. É um jogo ruim? Não sei, eu não joguei ainda. Mas eu não senti, tipo assim, aquele impacto de falar, nossa, eu preciso de um Play 5. Gonna make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're going to see. Ih, ela não quer dar data. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Let's take a look. Vai dar data agora? (20 de outubro). 20 de outubro. Nailing it. October 20th. Spider-Man 2, exclusively for PlayStation 5. Got it. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, but we'll check it out in October. Thanks, Brian. We got our date. All right.
Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. Ó, Pokémon. Kind of like Pokemon. É, Pokémon, tô falando. Then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too. Vamos ver. Dependendo, parece legal, dá pra brincar ali um pouco. Pal World. É, tem cara de ser Pokémon mesmo. Olha lá, velho, olha lá. Vixe Maria. Olha lá, ih. Olha lá, Pokémon do Xbox, do Playstation. Ó, você viu os cabritinhos com metralhadora ali, velho. Legal, legal, parece ser interessantezinho ali. Dá pra... Joguinho de aventura ali da hora. É, Early Access. Deu um popinho ali que eu vi, hein, velho. Deu um popinho ali bonito que eu vi. Ah, esse aí é aquele de briguinha lá. Ah, não. Ou não, sei lá. Ah, esse é o de crafting lá? Vamos ver. Esse pode ser que seja legal. Ó, é da Senhor dos Anéis, Middle-earth, você falou ali? É os anões Senhor dos Anéis? E até a voz do carinha do anão lá, pô, do Gimli. Já me interessei, agora chamou minha atenção. Não sendo outro Gollum da vida, né? Vixe, esse bicho tá feio. Come, my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home. Return to Moria. Mais ou menos. Eu queria mais jogos do Senhor dos Anéis ali, mas jogos foda, mano. Puta, tem puta história foda pra contar ali, velho. Vamos fazer em jogo ali. Mas o duro que tem que ser pego pela empresa grande ali, que vem investir uma grana ali, velho. A Microsoft perdeu de comprar licença, né, velho? É foda também, né, velho? T-Film fica dormindo ali. Não, mobile game não. Não. Vamos ver. É um RPGzinho?
Legalzinho, legalzinho. Daria pra vir pra console isso aí. Registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy, no. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. No. You get a free burrito when you order from Taco Bell. Foi tapeado. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at the game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Life to the living, death to the dead. Don't nod. Aí, essa que fez o bagulhozinho lá, o Tell Me Why, ó. Um jogo totalmente diferente agora. We end suffering for those who live. We bring closure to those. Esse jogo já tinha sido anunciado. Ou não? I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. As the man says, we face a choice, simple and awful. Ok, está de boa aí. Teve alguns joguinhos bacanas sim, mas não teve nada tão bombástico assim não. Tipo, acho que, sei lá. Eu gostei muito do Path of Exile 2 ali, que pode ser que tá perto de lançar. Mas de resto, tipo, teve alguns anúncios novos, mas teve muita coisa também que já tinha sido anunciada ali, mas mostrou gameplay. Tá um 7 de 10 esse evento aí. Vamos ver talvez a última revelação que o cara falou que era bombástico. Mas ainda tem o Fortnite ainda pra mostrar essa bosta. Yakuza? Lá vem Yakuza de novo? Ó. Eu preciso jogar um Yakuza, eu nunca joguei. Like a Drive Guiding. Yeah. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive. Cara, tá com saudade do Alexandre, Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Definitely a leak here, Tim. How long has it been now? 3 years. 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here?
He shouldn't be here. Someone there? É daorinha, exploração marítima. O único ponto negativo pra mim é que eu sou mó cagado pra esses jogos na água aí, velho. Eu morro de medo, velho. Cadê você falou que é fã do André, bicho? Olha lá, Xbox. Under the Waves. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Começou os seasons de bagulho de Warzone. Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone, launching next week. Here's your first look at Bondal, a new Warzone location with points of interest, including medieval castle, agora é a parte boring. and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Bem mais, né? Multiplayerzinho ali não muda, né, velho? A geração de agora, ó, deve estar com os cabelos do braço tudo arrepiado aí, né? E de outros lugares também, né? Nossa, agora eu vou poder usar a skinzinha vermelhinha. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turned 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today, inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. E aí, ó, tá vendo? Os caras, quando é de um lado aí, os caras conhecem um ou outro, né? Os caras já se identificam aí, né? Tipo. Tá vendo quem tá se integrando aí? Entregando. Os caras já saem do armário já. E esses carinha do sul aí é foda. Ixi, é o Xbox arco-íris. Aí, ó, tá vendo? E aí, Michael, beleza? Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Não, nem vou concorrer para ganhar um Xbox feio desse aí. Social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy Olha lá, fazendinha, rapaz. Ah, agora sim. By classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players. Ah, não, pensei que ia vir pra Xbox, PC o quê? Ah, só pra Nintendinho. Ah lá, velho, queria jogar fazendinha, mano. Aí, bem melhor que o Call of Duty lá, aquela bosta lá de Warzone. Ah lá, ó, cria uma nuvem, sai andando, ó. O controle, eu não reparei o controle. O console é horrível, aquela skin lá, tá louco. Olha lá, ó, tem historinha, puzzlezinho, tá vendo? Ó? Muito! Eu sou 1 zilhão de vezes no joguinho desse aí que aquele Warzone lá, Call of Duty, tá louco.
Ah, só ia ser melhor se ela colocasse Xbox ali embaixo ali, né? Vai ter a Season 30. There it is, Fae Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Ah não, mais joguinho de celular, velho. Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a animação da plateia, experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense. But sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but I'll draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. Let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Bar. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. No, you're just being... Bosta! Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Cadê o Fortnite que ele falou que ia mostrar aí? Será que é a grande surpresa no final? Aí eu mando esse show tomar no cu, velho. É, Alexandre, pega que fia é teu aí, pô. O cara não para de falar de você, falou que não vê a hora de voltar no grupo aí, ó. Not actual gameplay. Celular. Ah, certeza. Wayfinders. Certeza. Do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. Você não viu a alegria que você apareceu aí? O cara encheu de coraçãozinho a tela aí, ó. É o Torchlight, isso aí.
Acho que não é não. Não é não. Verifying. Parecia. Que lá, exclusivo, não tem pra chiboca. Não! Ih, agora é a hora lá, o John. O que é isso aí? Olha lá, mais um John pra você, ó. Steve, seriously, you don't stand a chance. Ah, What do you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavax. esse aí tá feio, hein? Captain's log, stardate 43152.4. Ah, Star Trek. Our fleet is cautiously entering hostile territory, and the crew is standing by in case they want contact. We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Vixe. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah, right? My buddy Anthony Mackie and I have been Você viu? Fake excited to joguinho. share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check. Cadê a batalha de carro? Pareceu o cara conversando no cassino. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. Não, PC. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. That's another me. I look good. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. You're coming with me! You're not the only one who can be in multiple places at once. Isso aí deve vir pra console depois. I will become Legion and crush these demons. Onwards! I can feel that there are more. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter. Vamos ver. Single player. It's fast and fluid. It's an FPS. Ah, Immortal já passou já. Setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast
led by Darren Barnett as the main character Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with How you us. doing? Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He is a battle mage that controls all 3 forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an ever war fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Ever War. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Get to the control room and protect Selko. Zendara and I will hold off the Rashanians down here. Got it. Gotta get to the control room. Esse parece legalzinho também. Tá na gameplay tudo bonitinho, tem até gold ali tudo, essas coisas. O jogo já tá perto pra sair já. Essa é uma gameplay mesmo que o cara gravou jogando mesmo, velho. Tem os bagulho tudo ali, ó. E tá jogando Xbox, olha lá, ó. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all 3 colors of magic. Aí tinha que ter mais jogo prendendo assim, ó. Aparecendo até os bagulhozinhos do jogo ali. Gold, não sei o que lá, objetivo. Aí você sabe como que é o jogo mesmo. Fica aparecendo
Gameplay tudo scriptado, essas coiseiras tudo aí que nunca... Não que é um super jogo que eu gostei, mas... Ah, não. Aí, ó. Cadê o John? John, olha lá, John. John Selvagem, olha lá. Olha lá, quanta skinzinha, tudo da selva. Of Cybertron. Here we go. Ih, caralho. Travou meu PC aqui. Ai, ai, ai. Olha lá, agora você vai jogar com Transformers. Você pensa que o jogo é assim, né? Você vai lá, vai liberar o Transformer. Ó, a alegria do povo, ó. Olha lá, grande final, agora presta atenção. É o jogo do Kojima, certo? Não, não é não. O Kojima é só no final do ano. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. Não, não é não. Ah, é o Final Fantasy VII. Ah, vai tomar no cu. Já estragou já esse grande final aí. Wow. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way. But in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is Tá lá, fazendinha no Chocobo. But as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. Ah, o ancião. A primeira parte do jogo não lançou praticamente quase nada, então. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Man, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. É um RPG da hora, mas não é nada tão bombástico assim. Não, é bom, é bom. Pena que não vai vir pro Xbox.
Mas eu pensei que era com novidades, sinceramente. Esse jogo já tinha sido anunciado. É só gameplay agora. She may be new, but she's still a Turk. É o Rufus? Não, cara, esqueci. É a Helena e eu não lembro o nome do outro. They say she's a monster, that she can peer inside you, into the very depths of your soul, that she can become those you hate, those you fear, those you love. You murdered my dad! You burned my village! You know that I killed her. So, who is she? Rebirth. Só ano que vem. 2 discos. Porra! There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from I Am 8-Bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Continuo com a minha nota, 7 de 10 aí. Não teve nada tão bombástico, não. E a Microsoft não mostrou nada aí também não, né, velho? E também não teve tanta coisa assim, praticamente quase nada, pra não falar nada de Game Pass, porque parece que ia ter anúncio de Game Pass aí. É os hype, né, mano? Não foi tudo isso. Acho que o grande boom mesmo vai ser o show da Xbox ali. Eu espero, né? Bom, eu vou ficar enrolando muito não, que já tá tarde, preciso ir lá buscar o menininho. Mais tarde eu tô de volta, galera. Hoje a gente vai jogar piratinha aí, pra continuar o farm. Valeu, galera. Boa noite pra todo mundo aí. Boa noite não, até já. Aí a gente joga o piratinha. Fui. Deixa eu ir lá buscar o Matheus.